Olá, queridos irmãos, amados amigos que estão conosco todas as semanas. Estamos começando mais um ID. E neste programa eu não sei exatamente quando irá ao ar aí na sua casa, mas esse programa nós estamos gravando num momento assim de bastante comoção, porque no dia de ontem nós sepultamos o nosso fundador, o Padre Ladislau Molnar. E é evidente que você, que é assíduo telespectador da Canção Nova, você deve ter assistido no jornal, né? Aquela matéria que foi feita pela Canção Nova RS sobre o falecimento e o sepultamento dele. Então, assim, queremos prestar uma homenagem a ele neste programa, pedimos licença, né, para a Canção Nova, para fazermos isso, e dizendo que este vai ser um programa em que lembraremos dele e rogaremos a Deus para que ele esteja lá na companhia de Jesus, daquele que ele sempre nos incentivou tanto a encontrar e a buscar. Hoje ele tem a oportunidade de vivenciar aquilo tudo que ele pregou. Temos a certeza de que ele está muito feliz, assim como estamos nós, alegres, assim como estamos nós, cheios dessa divina felicidade, né, por saber que um de nós, aquele que nos guiou, está hoje ao lado de Deus. Então vamos começar o programa. Como vocês sabem, o nosso programa agora é temático, né? E nesses próximos 2 programas nós trataremos da criação. Vamos começar hoje a falar um pouco sobre a fé, a criação, e também depois, no próximo programa, terminando este tema, voltaremos para falar sobre a queda, né? Então, este tema da criação começa com fé, criação e queda do homem. Espero que vocês gostem. Nós estamos ainda impactados e talvez um pouco travados, mas vamos em frente, vamos em frente. Júnior, vamos abrir o programa então? Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Queremos iniciar então pedindo a intercessão do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre todos os seus entes queridos, também sobre aqueles que já partiram. Que o Espírito Santo de Deus esteja intercedendo por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Padre Miguel, o que o senhor tem para nos dizer sobre esses últimos acontecimentos? Na realidade, eu me sinto assim muito em paz, né? Eu acho que Deus foi muito bom conosco, como ele sempre é, né? E a gente precisa olhar realmente, a gente vai falar da fé, né? A gente precisa olhar esse acontecimento, não que a gente não sinta saudades, né? Mas o padre teve a oportunidade de, né, viver uma vida longa, né, 93 anos, e, né, uma vida intensa, né? Deixou muitos e muitos filhos, né, espirituais, né? Uma obra maravilhosa, né? Faleceu junto dos seus, foi cuidado até o fim, né? Teve a oportunidade de se despedir, né? E também deixar todo um ensinamento, né? E que a gente poderia, né, uma das frases, né, que a gente poderia, e o padre Ladislau foi um homem que na sua vida perdeu tudo, né? Ele vivia na Hungria e por causa da perseguição dos comunistas na Hungria ele ia ser morto, e então ele sai sem nada. Então ele deixa a família, deixa a pátria, deixa a cultura, deixa tudo. Como tipo Abraão, assim, né? E vai para a Alemanha, para Roma, São Paulo, e acaba vindo até aqui. E chega aqui não tem estrutura nenhuma. Tem uma capela aqui, nem lugar para dormir, acho que tinha. Não tinha. Era um galpãozinho de madeira. Galpão de madeira, no meio de um banhado. E hoje, né, quando ele falece com 93 anos, existe a Fundação Fraternidade, milhares de pessoas que foram tocadas nos retiros, pregações. Quantas, ontem, né? Anteontem, no domingo, nós fizemos a missa, a igreja lotada de gente, padres que vieram, né? Bispos que veio celebrar. Ontem também na despedida, né? Então, atitudes bonitas das pessoas, as pessoas se aproximavam, até se ajoelhavam diante do caixão dele, né? Então a gente percebe que a gente realmente é uma atitude de fé, a gente olhar, né, que realmente cumpriu sua missão. Sem dúvida. E uma das frases que ele sempre nos colocou, e apesar do seu sofrimento e dificuldades que ele teve na vida, você não via ele olhando para trás. A frase que ele sempre nos dizia, né? Avante, vamos tocar em frente, né? Aquele sotaque, né? Vamos tocar em frente, né? Sempre. Então, precisamos realmente agora seguir isto. Não, claro, temos a saudade, mas se nós pararmos, nós justamente estamos fazendo aquilo que ele não gostaria que nós fizéssemos. Ele, apesar de todo o seu sofrimento que teve na sua vida, ele sempre diz, caminha com dor mesmo, né? Deixa doer, né? Deixa doer, e vai caminhando. E, claro, já ligando com o tema, né, justamente era um homem de fé. Muita fé. Isso realmente. E um homem muito mariano, né, pai? Agora o Júnior cantava, né, pela intercessão, né, do Imaculado Coração de Maria. Agora nós temos ele também para interceder por nós, né? E é assim, ele era muito mariano. Quando ele cantava, eu me lembrei, poxa, Nossa Senhora estava sempre presente, né, em tudo que ele fazia, tá, em tudo que ele falava, nos ensinamentos. Ele sempre procurava, de alguma forma, inserir a figura, a pessoa de Maria, né, a importância dela, né, para nossas vidas e para a igreja, né, pai? Então, assim, vamos ver se podemos iniciar o programa com uma música tema. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti.
Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Maravilha. Minha querida amiga, nos diga alguma coisa aí, antes de começarmos a falar sobre a fé. Quero dizer a paz de Cristo para os nossos telespectadores, Salve a Imaculada. É um programa também, eu estou emocionada, né? Eu conheci o Padre Ladislau tinha 14 anos, hoje eu tenho os meus 50, rumo aos 51, e não consigo muito falar, mas vamos lá. Glorifico ao Senhor pela sua imensa misericórdia de ter dado essa graça, de ter conhecido Ele, de ter convivido com Ele por alguns anos e por estar nesse momento final também. Como o Padre Miguel comentou, né? A paróquia estava cheia, presenciei isso. E acho que a maior graça, fruto que eu tive de conviver com o Padre Ladislau foi a fidelidade à fé católica. Eu era adolescente, lembro até mais ou menos onde é que eu estava sentada na paróquia, no fundo da paróquia, ali nos bancos de trás, e ele fez uma homilia sobre o amor à Igreja Católica e aos nossos tesouros. Ele falou do amor à Santa Eucaristia, do amor à Virgem Maria e do amor ao Papa, ao amor à Igreja. E ele falou, toda a homilia dele foi sobre a fidelidade, e que esses eram tesouros únicos, nossos, católicos. E naquele momento eu não tinha ainda aquela percepção assim, tomo posse dessa graça, sabe? Mas eu sabia conversar com Deus e dizer, Senhor, essa é a minha fidelidade, eu quero isso para a minha vida inteira. E ali Deus me deu essa graça de, apesar de tudo que aconteceu ao longo da minha vida, Deus me deu a graça, não é mérito meu, de ser fiel à Igreja Católica, de ser católica. Isso é um grande tesouro. Então, para mim, o maior fruto de conversão que o Padre Ladislau teve na minha vida foi esse. A fidelidade à Igreja Católica, o amor à Santa Eucaristia, o amor à Virgem Maria, o amor ao Papa. Amém, amém. Padre, podemos começar então com o tema de hoje? Vamos, e pegando já esse gancho da Márcia. Da Márcia, da música, né? Deixar Deus sonhar em ti, né? Ah, maravilha. Né? Então isso é uma... E quando o Frei Gilson, né, ele faz essa canção, ele faz uma catequese em cima dessa música, né? Então, e essa música justamente fundamenta-se na fé, né? Você precisa, para você deixar Deus sonhar em ti, primeiro você precisa crer nele, né? E crer na verdade revelada, que ele revelou, né? E crer que a partir disso, então, justamente que existe um sonho, um plano de Deus para mim, e que nele está a minha felicidade, tá? Então, claro, é uma canção que se fundamenta na fé, tá? Bom, é um tema profundamente amplo, né? Mas ele é fundamental. Veja o que diz então na carta aos Hebreus 11:6, que fala sobre a fé, mas diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 6, no capítulo 11, do versículo 6, diz, ora, sem a fé é impossível ser agradável a Deus.
pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que procuram. Então, acima de tudo, a fé é uma graça. Tá? Uma graça que recebemos no batismo. Tá? E realmente me faz... Aqui eu não gostei de estar entrando tanto em uma grande catequese, né? Mas a gente refletir, realmente entender o que ela faz. Ela é uma luz que vai me iluminar a realidade. Vai me fazer conhecer a verdade. Porque ela é como algo que vai... realmente isso, ela vai iluminar a realidade que eu vivo. Vai me perceber, fazer ver a relação entre o natural e o sobrenatural. Perceber que eles estão se relacionando na realidade. Ou seja, a presença de Deus na minha realidade. O amor de Deus, a sua misericórdia, os fatos que acontecem na minha vida, eles precisam ser lidos a partir da fé revelada. Né? Então, senão eu não consigo entender de fato. Eu estou vendo a realidade de uma forma parcial. Tá? Enquanto eu olho a realidade apenas como algo natural, eu ainda vejo ela de forma parcial. Quer dizer, que de fato, então a fé me leva à verdade da vida. Ela me abre à verdade. Eu começo a realmente olhar a realidade, a verdade sobre mim, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo, a verdade da igreja. Então, por exemplo, se eu olho a igreja sem fé, eu nunca vou entendê-la. Então, muitas vezes como o mundo olha. Apenas uma instituição humana, cheia de pessoas com muitos erros, muitos pecados, que querem dominar a sociedade, que não sei o quê. Só coisas humanas. E esquecem que ela é a coluna da verdade. Esquece que Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Quer dizer, é uma atitude de fé, acima de tudo. Você só vai mergulhar na verdade da igreja a partir da fé revelada. Quando ela, de fato, ela iluminar a nossa razão, ela for esse encontro pessoal com Cristo, né? Essa graça de poder crer verdadeiramente nessa fé. Não qualquer fé, qualquer atitude, mas crer, de fato, naquilo que é a igreja. E crer na igreja como ela é uma atitude de fé. Entende? Se eu não entendo a igreja a partir da fé, eu não vou entendê-la. Mesma coisa o ser humano. Se eu não entendo o ser humano a partir da fé, eu cometo os mais absurdos possíveis. Então, a realidade, já falei isso, por exemplo, da própria criação. Né? A criação, a fé é que vai me dar essa resposta sobre de onde eu vim e para onde eu vou. E quem sou eu nesse universo. Então, esse mundo de hoje, ele anda como que às cegas. Né? Porque no momento que você tira a razão da fé, você pode chegar no máximo à ideia do Criador. Mas realmente a revelação de Deus você não vai chegar. Então, todo o problema do mal no mundo, você vai entendê-lo a partir da fé, verdadeiramente. Porque senão você vai criar muitas coisas, muitas soluções que vão ser como um remédio que não vai atingir a causa da doença. Você vai só tratar sintomas e não vai tratar a causa. Porque qual é a causa do mal no mundo? Justamente é espiritual. O fundamento do mal no mundo é espiritual. É um mal espiritual que atingiu o humano. Então, quando eu nego a realidade da fé, eu estou negando a cura que a humanidade precisa, porque a cura vem na pessoa de Jesus. Então, nós ficamos permanentemente doentes, porque a humanidade procura uma cura sem o remédio. É como se quisesse, você ensina a pessoa a escovar os dentes, você
mas você não trata da causa da doença. Você não mostra qual é a causa, o fundamento da causa, que é espiritual. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando daquilo que é, digamos, é a chave da realidade. Sem ela, né, nós teremos sempre uma visão parcial da realidade. Não totalmente errada, mas ainda não completa. E muitas vezes, claro, se eu não sei, se eu não conheço uma doença, se eu conheço ela pela metade, eu não vou se tratá-la. Não vai conseguir nunca curar definitivamente, né? Não sei se eu não sei a causa dela. A gente lembra quando o Covid começou, né? Todo mundo falava um monte de coisa, você não sabia o que era, que não sei o que não sei o que, né? E não pode fazer aquilo, ele tem que usar luva, ele tem que não sei o que, tem que botar máscara, tem que tirar máscara, tem que fazer não sei o que. Passar álcool, tirar álcool. Tudo especulação, né? Porque a gente não conhecia a origem. Né? A origem. E a fé me faz isso. Me faz conhecer a verdade. Consegue fazer a relação. Né? Claro, ela vai ser aprofundada, né? Ela vai me levar também a uma atitude de estudo, de aprofundamento, mas o dom da fé revelado, ela me leva a isso. E Márcia, tu colocaste, né, no teu testemunho que tu obtiveste a graça de permanecer fiel, né? De permanecer com essa fidelidade à fé católica, né? O que isso tem transformado a tua vida, por exemplo, depois que tu retomou a prática disso diariamente, assim? Porque às vezes a gente tem um lapso de tempo, né? Exato. Exatamente. É muito importante, Paulo, que você colocou, meu amigo, meu irmão, né? Sabe, na minha vida. A graça de que pedir para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, diante da Santa Eucaristia, Senhor, tenho fé, estou aqui, mas tenho tantas limitações e eu quero viver conforme os teus ensinamentos, mas a graça é tua. Porque nesse momento da adolescência, realmente, permaneci ao longo de toda a minha vida na fé católica. Não fui em outras igrejas, não fiz profissões de outras fés. É a igreja católica, amo, mas fui por muitos anos tíbia. Por muitos anos achava que a santidade, muito interessante, isso conscientemente passava na minha cabeça. Eu achava que a busca da santidade se dava no purgatório, né? Minha ignorância. E eu falo isso porque às vezes a gente não se dá por conta desses pensamentos. Então, eu era muito daquele pensamento assim, tu não tá fazendo mal para ninguém? Não. Tá roubando. Então, não matei, não roubei. Não matei, não roubei, te faz feliz, tá tudo bem. Não é isso. Então, Deus, já falei até em alguns programas, a partir de 2020 eu considero realmente a minha segunda grande conversão a partir daquela semente lá, né? Deus foi transformando, só que a gente tem que, como eu já falei algumas vezes, jogar limpo. Eu não posso chegar na frente de Jesus e dizer assim, ai, como a minha vida é perfeita, eu sou perfeita. A gente não fala isso para as pessoas, mas a gente age. Eu sou um católico, eu vou na missa, eu estou aqui dentro da igreja. Por misericórdia de Deus, nós estamos dentro da igreja, porque Ele nos chamou, por essa fé que Ele nos deu, é um dom de Deus. Então, na medida que eu me assumi como nada, ali o Senhor começou a agir e a me tirar da tibieza. Porque eu considero assim, queridos irmãos, aqui nossa comunidade, eu tenho que ser exemplo desde o momento que eu abro os meus olhos. Como eu acordo a minha família, como eu lavo a minha louça, como eu me coloco diante das situações de humilhação do dia, como eu me coloco no trabalho. É ali que Deus vai transformando. Tá certo. Amém. Nós vamos retomar esse assunto
no segundo bloco. Nosso tempo está chegando ao fim, nós vamos encerrar esse primeiro bloco convidando a você. Pode começar, Júlio. Convidando a você que permaneça conosco. Nós vamos para o comercial, mas já voltamos. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Olá, queridos irmãos, estamos retornando para o segundo bloco do nosso programa. Você que tem nos acompanhado sabe que nós estamos com uma temporada um pouco diferente e neste programa estamos começando o tema da criação. Já falamos sobre a fé no primeiro bloco, agora vamos falar um pouco sobre a criação efetivamente, para que no próximo programa a gente feche esse tema falando sobre a queda do homem. Hoje é um programa um pouco diferente, nós falamos no início, você que pode estar chegando agora, né? Você talvez sinta que o clima está um pouco tenso, nós estamos um pouco impactados realmente. Nós somos a Fundação Fraternidade, você sabe, né? Somos aqui de Porto Alegre, somos um puxadinho, digamos assim, um anexo da Paróquia São Martinho, né? Nascemos ali. Ali nasceu a Fundação Fraternidade pelas mãos do nosso fundador, o Padre Ladislau Monar, que nos deixou ontem. Mas nós já tratamos desse assunto no primeiro bloco. Se você tiver alguma curiosidade sobre isso, depois na reprise do programa você acompanha ou nas nossas redes, né? Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Seguindo então, Padre, vamos falar um pouco sobre Hebreus, sobre... Deus e criação. E criação. Agora é criação, desculpem. Desculpem, acabei de dizer para vocês que nós íamos falar sobre a criação e queria falar sobre fé. Então, quando a gente fala de criação, por isso que é preciso olhar a verdade da fé. As pessoas, muitas vezes, quando fala de fé, a gente vai às nossas catequeses, às nossas paróquias, esse é um tema bem delicado, né? Porque as crianças vêm com toda a bagagem, muitas vezes errônea, muitas vezes parcial, às vezes de pessoas que não têm fé, que falam sobre a criação, sobre a origem do universo, e muitas vezes as crianças têm dificuldade de entender isso. Então, a fé, olhar a criação a partir da fé, não significa que a igreja não está ali afirmando o relato como se fosse uma realidade de um jornalista que está escrevendo o que está acontecendo. Ela está afirmando a realidade histórica e aquilo que de fato aconteceu, ou seja, Deus criou o universo do nada. E Ele que sustenta todo o universo com o seu ser. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E naquele relato da criação estão ali sim contidas as verdades de fé sobre a criação de Deus. Então, a hierarquia a ordem do universo, a criação, a separação, a formação, o homem, a mulher, as relações com a natureza. Então, tudo isso está ali, escrito ali, né? Está dentro do relato que está escrito, mas não é um relato como se fosse alguém que está ali olhando e escrevendo. Porque não havia ser humano, havia só Deus. Então, isso é importante. Então, a igreja não está negando, às vezes as pessoas, as crianças, mas os dinossauros, a igreja não está negando isso, entende? Não tem nenhum problema com isso, tá? Porque são criaturas de Deus, okay? São criaturas de Deus. Agora, isso que nós afirmamos é que o universo vem de Deus e toda a ordem dele vem das mãos do Senhor. Tudo aquilo que se desenvolve não é a partir de um caos que se organizou do nada. Até porque, enfim, não vamos entrar nessas discussões, mas o que nós afirmamos, então, olhamos e afirmamos que o universo
E todo ser é criado por Deus e sustentado por Ele. E Ele dispôs isso de uma forma ordenada. Tá? E só a gente observar com um pouquinho de boa vontade que você vai perceber que é incrível, você pega o ser humano, né? Dentro de uma célula, como é que as enzimas, o funcionamento neurológico, né? A inteligência, o aprender. Quer dizer, então, a ordem das coisas, né? A felicidade, a busca de uma felicidade, enfim, o agir do ser humano não é algo que é aleatório, não existe isso. Então, nós afirmamos que é preciso olhar essa realidade a partir da fé, com essa certeza de que existe um Criador e que Ele conduz todas as coisas e que Ele é nosso Pai, né, que nos ama, enfim. Então, a criação é preciso ser olhada a partir da fé. Então, o relato da criação, ele vai afirmar essa realidade de fé. Então, não devemos ler ele como se fosse apenas um relato, como se aquilo que está... É um relato de forma simbólica que aponta para a verdade de fé. Entende? Então, Deus, de fato, criou o homem, criou a mulher, criou o universo, dispôs todo o universo para que ele crescesse e sustenta. Aí tem um padre que falava assim, que se Deus dormisse, né, ele acordaria sozinho. Né? Claro que ele não precisa dormir, né? Mas, por quê? Porque ele sustenta com o seu ser todo o ser. Ele é aquele que é. Então, o seu ser sustenta todo o ser. Então, nada existe sem que Deus o sustente. Então, por isso, toda a vida humana pertence a Ele. Tá? Bom, enfim, entraríamos, abrimos um leque aqui muito extenso. E, assim, quero agradecer a Deus pela essa graça do Espírito Santo, né, que é da misericórdia dele. Eu estava na verdade, no catecismo, no parágrafo 293, que era o que eu iria comentar, mas quando eu vi meu catecismo aqui, virou a página e foi para o 286. O parágrafo 286 do catecismo é exatamente o que o Padre Miguel está falando. Eu vou ler para vocês, tá? Para quem tem o catecismo da Igreja Católica, parágrafo 286. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. E aí o catecismo remete a Hebreus 11, que nós estamos meditando, no versículo 3. Pela fé, reconhecemos que o mundo que foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Então, exatamente é o que o Padre Miguel está nos explicando. Temos a razão humana, a inteligência, que nos foi dada por Deus, somos criados à sua imagem e semelhança. E olhamos essa criação que realmente não se sustenta sem a graça de Deus. O sol não nasceria, a vida não continuaria, não se multiplicaria se não fosse a graça de Deus. Essa razão humana que nos foi dada e nos mantém pela misericórdia divina. Exato. E a fé não é contrária à razão. Exato. Exatamente. São complementares, né? Claro, muitas vezes ela vai além. Sim. Mas não é contra a razão. A razão precisa ser iluminada pela fé. Né? E a fé também vai caminhar com a razão, né? Porque ela vai me olhar a realidade. Né? Então não vai me tirar da realidade, não vai ser algo louco assim. Né? Mas também é importante, quando a gente olha a criação, e nós queremos dar um enfoque, né? Então, temos, por exemplo, a ordem das coisas, né?
Então, a ordem do dia, a ordem das horas, a inteligência humana, o desenvolvimento, o amor, né? A busca da felicidade, o sentido da vida. O ser humano, dentro dessa realidade, você percebe que em nós há algo de diferente, né? Então, porque Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Deus sopra em nós, né, o hálito da vida, né, sopra o seu espírito em nós. Então, e é interessante que o ser humano, e é importante, se nós não entendemos o ser humano, né, também não nos vamos entender, e a fé vai nos ajudar a entender o ser humano. Por exemplo, o ser humano é uma unidade de corpo e alma. Então, se eu não entendo essa realidade, vai ser aquilo que eu lhe falei, nós falamos no início, a gente vai sempre estar tratando pela metade do ser humano. Se eu não entendo que eu tenho uma alma imortal, né, e que ela tem um anseio de um infinito, ou seja, um anseio de Deus está nela. Então, nós temos esse anseio do infinito, de estar com aquele que é, né, está acima de nós, aquele que é o nosso Criador. Então, isso gera o quê? Eu vou gerar uma grande frustração, um sentimento de vazio tremendo, que só vai ser preenchido no encontro pessoal com Deus. Então, a humanidade fica doente se eu não me entendo. Uma outra coisa importante, né, que às vezes nos acusam, às vezes a gente tem uma visão pessimista da vida e tal. Não. Deus cria, quando Ele cria tudo bem. Ele diz assim, Deus viu que tudo era bom. Ou seja, todo o universo, quando Deus o cria, Ele não o cria na desarmonia. Ele cria uma harmonia, né, da relação própria do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem e da mulher, né? E ele estabelece essa relação harmônica. Ele cria também os seres invisíveis, que são toda a hierarquia celeste, né? Todos estão em harmonia, numa ordem. Então, tudo age numa forma harmônica e de amor. Ou seja, não há um mal presente quando Deus cria as coisas. E isso é importante também nos darmos conta, né? Porque quando nós vamos depois falar sobre a queda, nós vamos entender isso. Então, Deus não criou o mal no mundo. Às vezes as pessoas, né? Então, às vezes, a primeira coisa, quando não dá certo, a pessoa acusa Deus, né? Exatamente. Mas justamente Deus foi aquele que conseguiu, apesar do nosso mal, tirar um bem. E nos conduzir, nos dar uma cura para o nosso mal. Ele vem em Cristo nos recriar. Então, quando Deus cria o universo, Ele cria bem. Todas as coisas estão harmônicas. Então, no relato da criação, é lindo de ver, né? Que vai dizer lá, Deus, e viu que tudo era bom, e viu que tudo era bom, e viu que tudo era bom, e viu que tudo era bom. E colocou o homem em harmonia. Então, colocou o homem para cuidar desse grande jardim, né, que é o universo, né, e numa harmonia com ele, aonde não havia uma comunhão profunda do ser humano com Deus, né, não havia medo, né, não havia violência, não havia, né, um mundo harmônico. Então, de Deus vem o bem. Então, é importante nos darmos conta disso. E sempre virá. Né, sempre virá. Agora, então, aí a desarmonia entrará a partir das nossas escolhas. A gente vai aprofundar isso quando falarmos do pecado. Sim. Mas agora olhando a criação e nos entendendo, né, onde o homem se situa, né, porque, por exemplo, o ser humano, veja, nós compartilhamos, por exemplo, pegamos o nosso ser, né, de corpo e alma, nós compartilhamos, por exemplo, com as pedras, a existência. A pedra existe, nós existimos. Ok? Nós compartilhamos a nossa parte, o nosso corpo, a nossa vida, também as plantas. As plantas têm vida, nós temos vida. Né? Agora, os nossos sentimentos, a nossa psique, nossos instintos, nós compartilhamos com todas as criaturas, todos os animais. Eles sentem, né? Se você cutucar um cachorrinho, ele vai dizer, né? Ele vai dar um... Né? Ou seja,
ele vai ter um afeto pelo seu dono. Então, existe uma afetividade. Então, nós também temos isso. E também Deus, nós temos uma alma, que os animais não têm. Compartilhamos também com os anjos essa realidade. Os anjos são só espírito. E nós também temos uma realidade espiritual, né? Que nos assemelha também nessa parte. Temos uma parte nossa que é semelhante aos seres invisíveis, que é a nossa alma. E Deus nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, inteligência, vontade, que nos aproxima dele, nos identifica com ele. Então, percebe que o ser humano é uma grande obra de Deus. E nele ele é um ser complexo, onde toda a realidade da criação também está presente nele. Então, veja, quando nós começamos a entender, só que isso é uma realidade de fé. Preciso olhar essa realidade humana e contrapor isso com a fé. Então, quando a gente percebe que isso não vai haver contradição, pelo contrário, vai ser uma resposta que me fortalece. Então, pense nisso, né? Nessa beleza, quando nós descobrimos quem nós somos. E como é importante isso que o senhor acabou de dizer, padre, sobre essa questão das afinidades, né? Das identidades, né? Quando o senhor coloca que nós também temos uma afinidade e uma identidade com o sobrenatural, né? E como foi distorcido pelo homem essa ideia, né, de que o sobrenatural é algo horroroso, né? Ah, não, isso é sobrenatural, né? E tem aquele medo. E aí se criou uma distância, né? A gente quer se distanciar do sobrenatural, né? A gente acha que isso é coisa de espírito mau, espírito não sei o quê. E tem tanta coisa falando sobre isso. É incrível, né? o que tu está falando agora. E faz parte de nós, e é um lugar, é a melhor parte, né? O sobrenatural em nós é a melhor parte, não é o nosso corpo, não é o material que é o melhor, é a nossa alma, né? Precisa relacionar. Exatamente. Tem que relacionar. Essa relação é fundamental a gente entender para a gente encontrar a felicidade, entende? Porque senão você nunca vai encontrar a felicidade na sua vida. Exato. Você vai estar sempre buscando uma felicidade muito passageira. É verdade. Mais profundo e místico do que a presença viva de Jesus na Eucaristia é o corpo de Cristo. É a grande afirmação que a gente faz após a consagração, né? Mistério da fé. Não, e assim, temos testemunhos da nossa vida, mas testemunhos de santos, né? De quanto o Senhor se manifestou. Santa Teresa d'Ávila conta que ela estava um dia na capela e ela estava num momento árido, não queria estar ali, mas pela fé ela cumpriu o compromisso dela de adoração, pela fé e pelo amor, porque você só faz isso por amor. E você só ama o que você conhece também. E aí ela disse assim, eu vou contar quantos tijolos tem a capela, mas eu estou aqui fazendo companhia para o Senhor Jesus, vivo, presente na Santa Eucaristia. E aí o Senhor, depois, numa revelação, explicou para ela que aquele momento que ela estava ali, com fé, com amor, foi o momento que ele mais se sentiu consolado e amado diante da Santa Eucaristia. O que nós fazemos diante da Santa Eucaristia? A Santa Missa, né? A Santa Missa, ela é algo extraordinário e ela mantém a renovação da criação. A presença viva de Jesus Cristo Eucarístico. Eu, com esse TDAH, né, que tenho, e com próprias ansiedades que o TDAH ele nos traz, a adoração eucarística é um grande remédio para isso. Um grande remédio de paz, de graça, e é o místico, é o sobrenatural. Exatamente. Acho que tu tocaste assim, num ponto importantíssimo. Nós podíamos fazer, inclusive, vários programas sobre isso. Sobre o místico da Igreja Católica que as pessoas desconhecem. Desconhecem completamente. Júnior, faz a gente sentir um pouco isso tudo que foi dito agora.
verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. É Deus quem te segura. É Deus quem te sustenta. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Maravilha. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Nós estamos meditando o capítulo 11. Hebreus 11, os versículos de 8 a 10. Isso tudo que nós falamos agora, né? Eu fiquei olhando, dando uma lida, assim, e o Júnior cantando e eu lendo aqui. Vejam só, como Deus é bom, como Deus está sempre ao nosso lado e sempre presente, né? Capítulo 8, aliás, versículo 8 ali do capítulo 11. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Seguir a lei, né, Júnior? E partiu, não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a É Deus. assim, né, Padre? E é uma coisa que todos nós vivenciamos, você que é católico, você que pratica a sua religião, você que comparece na igreja, né, e está aqui assistindo a Canção Nova, você sabe, né, que essas coisas não são coincidência, né? Não existe coincidência. Deus não é coincidente, né? É tudo sempre providência de Deus. Veja, o Júnior começa uma canção que não estava planejada, a gente nunca sabe o que ele vai cantar. Nem eu. E é exatamente assim que Deus age, né? É exatamente assim. Ele vem confirmar, mas isso você também já deve ter experimentado na sua vida na igreja, né? Confirmações, uma após a outra, quando a gente está tratando das coisas de Deus, quando a gente está dedicando o nosso tempo a falar de Deus, a pensar em Deus. Deixar que Ele habite em nós, como nós dizíamos nos programas anteriores, né, Padre? Na revelação, né? Que Jesus veio para ensinar a Deus a habitar em nós. Né? É uma maravilha, uma maravilha. Mas eu quero convidá-los então, nós vamos encerrando porque o nosso tempo está acabando, a produção já me informa que o nosso tempo está terminando. Quero convidá-lo para, na próxima semana, estar novamente conosco, que nós continuaremos este tema. Na próxima semana, nós retomaremos um pouquinho sobre essa questão da fé e falaremos então sobre a queda do homem, sobre o pecado e todas as consequências
que Ele traz para a nossa vida. Júnior, vamos encerrar então com uma canção? Segue a lei, segue a lei, segue a lei.